O festival Olá Paris, dedicado ao cinema português, vai decorrer na capital francesa entre 29 de novembro e 1 de dezembro. Temos em estúdio connosco um dos organizadores desta iniciativa, Wilson Ladeiro. Muito obrigada desde já por estar aqui connosco na RFI. Obrigado, boa tarde. E começo por lhe perguntar como é que surgiu a ideia então de criar este festival. Olha, a ideia surgiu, eu gosto muito de cinema, o cinema em geral, mas gosto particularmente do cinema português. Eu achava que aqui em França, em Paris, o cinema português não é invisível, mas é pouco que passa. E pronto, eu achava que o cinema português merecia muito mais, porque é de muita boa qualidade. E comecei a pensar e a olhar e a ver para si, para aqui, para a esquerda, para a direita, e não há nenhum festival do cinema português que existia em França. Pronto, então vamos criar um festival de cinema português em França. E E assim foi. Isso foi há quanto tempo, essa ideia de criar? Começou há 2 anos, mais ou menos. Depois vi muitos filmes documentários, filmes de animação, curtas, tudo. E começámos a pensar, a escrever um dossiê e a fazer uma programação e a ligar para certos convidados e parceiros, e vimos logo que havia um entusiasmo muito importante neste projeto. É estranho, havendo esta itinerância entre Portugal e França, até porque é que até recentemente não havia então nunca tinha sido feito um festival deste género? Porque é que, havendo tantas ligações, sendo que muitos realizadores portugueses acabam por trabalhar em França e vice-versa, porque é que nunca tinha acontecido um festival deste género? Eu também posso perguntar a mesma É um coisa. mistério, é um mistério. É um mistério, porque é verdade. Um festival de cinema português aqui em França, em Paris, é particular. Não é como se for em toda parte. Uma história com a imigração portuguesa em França. Eu também sou destes imigrantes, filhos de imigrantes, e é uma história muito particular. E eu não sei, porque nunca existiu um festival de cinema português em Paris ou em França. Não sei. Não posso responder a esta questão. Eu fui o primeiro surpreendido. E foi por isso que eu disse: temos que criar um festival. E quando pensaram na criação deste festival, qual é que é o grande objetivo do festival? Claro que há aqui uma visibilidade que é dada aos realizadores, aos atores portugueses, mas também há aqui a ideia de seduzir o público francês. Sim, o sujeito do festival é o cinema atual. Porque sabemos que na história do cinema português não se pode falar de cinema português sem se falar, por exemplo, do Manuel Oliveira. Ou outros, o César Monteiro. Muito conhecido, Manuel Oliveira, muito aqui em conhecido, França, sim, apesar de tudo, aqui em exato. França, pois. Mas o sujeito do festival é a geração atual, quer dizer, os jovens ou menos jovens, mas que estão a trabalhar agora. Porque eu acho que o cinema atual português é uma grande qualidade. E como se está a escrever uma nova página da história do cinema português. Francamente, eu acho isso. Portanto, eu queria apresentar esta geração atual. E depois há os cineastas, os atores, as atrizes. Vamos ter a cada filme uma parte dos membros do filme, dos realizadores. Para a Alma Viva há a Cristela Alves Meira, a Lu, a Michelle, a sua filha, que tem o papel principal, a Jacqueline Corrado. Também vamos ter a Cláudia Varejão para o seu documentário Amassane, que se passa no Japão. Vamos ter o Tiago Guedes para o Trace, Restos do Vento, com a Isabel Abreu e o Albano Jerónimo, que vão estar cá em Paris, no Club de l'Étoile. O festival é importante, passa-se no Club de l'Étoile, em Paris. E também o quarto filme, o último, é o Great Yarmouth, do Marco Martins, que não pode estar cá, infelizmente, mas a Beatriz Batarda, a atora principal do filme, estará cá connosco. E também temos, no domingo, um dia dedicado ao 25 de Abril, com 2 filmes em comum. Um documentário da Ginette Lavin, que é uma realizadora francesa, mas que conhece muito bem Portugal, viveu em Portugal. Fez um documentário com o Hotel de Carvalho. E depois vamos passar o filme da Maria de Medeiros, que é a madrinha do festival. É muito importante dizer isso. Podia ter começado com isso. É a madrinha do festival. E depois há um debate
com a Véronique Mortenho, jornalista francesa, sobre os dois filmes com as duas realizadoras. Isto é o projeto cinema, mas se calhar estava a perguntar-te sobre outra coisa. A questão aí é, em termos de expectativas, o público. Que Pois. tipo de público é que estão à espera? Estão à espera de um público, por exemplo, lusófono, ou seja, filhos de imigrantes, pessoas que vêm descobrir filmes, até já terceiras e quartas gerações, as pessoas mais novas. Estão à espera de cinéfilos franceses que não têm a oportunidade, se calhar, de ver muito estes filmes. Quem é que virá a este festival? Olha, a resposta para mim é todos estes. Não é uma coisa só para os portugueses. É claro que os portugueses vão vir a geração dos meus pais, por exemplo, a minha geração e a geração, ainda a terceira geração. Eu gostava que os portugueses jovens, que não conhecem assim muito o cinema português, viessem ao festival. A ocasião de ver 4 filmes no sábado, 3 no domingo, é uma ocasião mágica. 7 filmes em 2 dias é mais ou menos, não sei, o número de filmes portugueses que passam no ano em Paris, não sei, é quase isso. Mas também queríamos, e se calhar em primeiro, que o público francês viesse ver e descobrir o cinema português, porque o público francês é conhecido por ser um público que gosta de cinema, mas se calhar não conhece assim muito o cinema português. E há uma ideia de, por exemplo, trazer também profissionais do cinema francês. Há convites já feitos especificamente a pessoas que seria interessante que conhecessem mais este meio. Claro que estamos a falar de realizadores, apesar de tudo, muito conhecidos no meio, mas de criar, por exemplo, novas sinergias entre França e Portugal a nível do cinema. Exatamente, eu gostava que se passasse assim, e sim, é verdade, porque os realizadores e atores e atrizes que vêm aqui em Portugal, os convidados já são muito conhecidos em Portugal, mas eu acho que em França não são assim muito conhecidos. A Maria de Medeiros é mais conhecida, porque é uma atora internacional, mas uma atriz internacional, mas sim, eu gostava que seja que se passasse como é que posso dizer, uma reação entre os franceses profissionais e os portugueses. Sim, é claro que vamos ter a empresa francesa, sim, gostava. E também vamos ter uma noite de abertura na sexta, no primeiro dia, com o filme Banzo, da Margarida Cardoso. Em antestreia, aqui em E em França. estreia, sim. E também vamos fazer uma noite com muitos convidados portugueses e franceses do cinema e da arte em geral. E para além do cinema, claro que este é um festival de arte, porque é um festival que tem street art, que tem banda desenhada, que tem, por exemplo, o criador Sim. deste cartaz, que temos aqui atrás de nós, o cartaz do Olá Paris. Portanto, a ideia é mesmo, durante estes 3 dias, pôr a cultura portuguesa no centro das atenções em Paris. É isso. É um festival de cinema, é a primeira coisa, são filmes. Mas também queríamos mostrar outras coisas de Portugal, e em Portugal há também o Nuno Saraiva, que fez o cartaz, vai estar cá durante os 3 dias do festival, e ele é um desenhador, ilustrador, muito conhecido em Portugal e muito bom, vê-se no cartaz. Então, para a gente é uma honra ter o Nuno aqui, e também vamos ter a Madeleine Pereira, que fez a banda desenhada Borboleta, a sua primeira banda desenhada, vai ter cá. Os dois vão dedicar os livros no Club de l'Étoile durante o festival. E pronto, e assim, e o Glaçon, um grafeur muito street conhecido. artist, muito conhecido aqui, muito simpático e muito interessante. Eu gosto muito do seu arte. Vai fazer uma exposição de pinturas dele, pinturas sobre os personagens do 25 de Abril. E terão uma exposição no Club de l'Étoile durante todo o festival. Entre 12 ou 15 pinturas. E como programador, como é que foi escolher estes filmes e também escolher estes side events, estes eventos que se vão passar um bocadinho à parte, para que tudo se torne então um festival coeso? Como é que foi esse processo? Olha, os filmes, era claro, a programação, pronto, tinha uma escolha. Não há o Miguel Gomes, não há o João Pedro Rodrigues. Eu adoro o Miguel Gomes e o João
fica para outra vez. Mas havia muitos realizadores de português, pronto, mas são 4 filmes que eu gostei muito e 4 filmes que eu acho que são diferentes e que são assim uma mostra do cinema português atual, destes últimos anos. O Amassado, o Alma Viva, o Resto de Juventude e o Great Yarmouth. Mas podia ser outros, ficam para a segunda edição. E depois, assim, pensando, escrevendo, cheguei a conhecer o Glaçon, o seu trabalho, gostei muito. Estava a pensar em fotografias, uma exposição de fotografias, e quando vi o trabalho do Glaçon, eu chamei-o e disse, gosto muito, e ele ficou muito interessado. Tem desenhos sobre personagens do 25 de Abril, pronto, e assim fizemos as coisas. Ele vai e também as bandas desenhadas, porque eu vi que em Portugal há muitos bons desenhadores também, e mesmo aqui que estão em França, como a Madeleine Pereira. Pronto, assim a ideia nasceu de fazer também uma espécie de coup de projecteur sobre os desenhadores. E quando diz os restantes realizadores ficarão para uma próxima vez, este festival foi feito para durar, ou seja, não é a única edição que vamos ter do Olá Paris. Não. A ideia é de fazer um festival anual, de fazer o Festival de Cinema Português anual em Paris. É a ideia. Não era só fazer um festival, passar filmes e depois acabou. Não. É criar o Festival de Cinema Português, que já não existe. E eu acho que merece de existir. Fazer que cada ano o Festival de Cinema Português apresentar, não sei, 7, 8, 10, 15 filmes portugueses do ano. E assim descobrir o cinema português atual. E há apoios para fazer este festival crescer e manter-se nos próximos anos? Como? E há apoios para manter este festival? Sim, tivemos apoios, tivemos a Fundação Gulbenkian, a Caixa Geral de Depósitos, também temos parceiros, a Livraria Portuguesa e Brasileira de Paris, o Cap Magellan, a Manteigaria, e também temos parceiros de médias, o Les Inrockuptibles e o Tsugi Radio, também. Então, bom, é uma primeira edição, não é assim muito fácil, não somos conhecidos. Pronto, temos que fazer uma boa primeira edição, mas depois a ideia é de fazer uma segunda edição ainda um bocadinho melhor e assim descobrir o cinema português cada ano. Muito obrigada, Wilson. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada.